Gabriel, meu cliente quer que as 3 folhas de portas deslizem para o mesmo lado. Gabriel, meu cliente quer 4 folhas móveis, mas ele quer que as 4 folhas deslizem para o mesmo lado. Gabriel, meu cliente quer várias portas deslizantes, mas ora ele quer empurrar tudo para a esquerda, ora ele quer empurrar tudo para a direita. Então hoje o assunto é sobre um sistema que já está no mercado faz algum tempo, que é muito eficiente, e o que é mais interessante é que ao longo dos anos ele tem recebido alguns retrofits, alguns melhoramentos e aperfeiçoamentos. Eu estou falando do sistema Stanley. Então, quando eu conheci o sistema Stanley, ele tinha 2 opções. Ele era um sistema único, né, com uma furação para portas pequenas, 2 furações para portas maiores, mas ele tinha roldana meia cana e utilizava um trilho que, dependendo da região que você está, tem o nome, mas aqui a gente conhece como 38 por 38, porque ele é justamente um quadrado e tem 38 milímetros por 38 milímetros. Depois, o sistema evoluiu. Foi utilizado praticamente na mesma ferragem roldanas côncavas, roldanas maiores, e o formato da roldana, o tamanho, etc e tal, permitem que o sistema deslize com mais suavidade e mais leveza. Então isso foi uma evolução para o sistema. Então eu falei da meia cana, que foi a primeira, depois a evolução da meia cana, que foi a côncava, 1126C ou 1126DC, dupla côncava. E agora já também evoluiu para 1122, que é uma roldana, vamos dizer assim, que tem os mesmos rolamentos, que tem o mesmo formato de roldana côncava, só que o corpo dela é menor, então torna o sistema mais clean. E o que é importante, né, e uma observação é que a partir do momento que a roldana mudou para côncava e ficou um pouco maior, o trilho também ficou maior, ele passou de 38 para 48 por 48, então muda a folga, etc e tal. Uma outra parte desse sistema são os trincos. Lá no início, quando eu comecei a trabalhar, utilizava-se 1800 e para 1800 topo, que era um trinco que era colocado na lateral do vidro, então o vidro podia passar um entre o outro e não batia. Conforme o sistema foi ficando mais leve e os clientes queriam comodidade em movimentar uma porta e movimentar todas, foi criado o mão de amigo. Então a mão de amigo, ela tinha, vamos supor assim, tem uma função de, como o nome já diz, mão de amigo. Ela acaba engatando as portas e você movimenta uma e acaba movimentando todas. E isso é permitido porque o sistema ficou muito mais leve. Só que sabendo utilizar o mão de amigo, com a fechadura e sabendo fixar o vidro fixo na parede, a própria mão de amigo se torna trinco. Porque um engata no outro, e aí o vidro fixo também está preso na parede adequadamente, obviamente tem que estar preso adequadamente, esse lado trancado não tem como as portas se movimentarem. E o que é mais interessante é que a 1710 ou a 1710M, que é a mini, ela tem um pino que encaixa, então assim, não tem como a pessoa deslocar o vidro para poder sair, porque tem um pino, não tem como. E para ele poder tirar do pino, ele teria que afastar a porta, coisa que não acontece. Agora tem um detalhe que é muito importante sobre a 1710 ou mão de amigo. Se você reparar no catálogo de recortes da LGL, você vai perceber que a distância entre a borda e o eixo do furo não é 18 milímetros, e sim 35 milímetros, porque você, na verdade, coloca a furação mais para dentro do vidro, permitindo que fique um espaço interessante e não ocorra a quebra quando as mãos de amigo se impactam. Claro, você tem que colocar aquela mangueirinha dentro do furo, para que não haja impacto, atrito com o vidro e tal, mas isso resolve o problema. Nesse caso, esse distanciamento pequeno entre a borda e o eixo do furo, ele foi construído para que os sistemas ficassem com os mesmos 50 milímetros de transpasso que os vãos de correr tradicionais. Neste caso, adiantando o furo mais para dentro do vidro, você tem um transpasso maior. Nesse caso, você pode olhar que o nosso ficou com 10 centímetros de transpasso. Mas aí você também elimina o problema de quebra por impacto. Bom, para demonstrar alguns detalhes, eu pedi para a LGL, principalmente a 1126DC, de cores variadas. Só que aí, na hora que eu estava gravando, eu pensei, eu tenho os vidros aqui, não tenho os perfis. Se eu correr ali, eu posso comprar os perfis e montar o sistema, porque a minha ideia era somente mostrar as ferragens, mas sabe como é que é, né? Eu queria montar e mostrar para você como que fica montado. Então eu corri ali no distribuidor, queria o perfil preto, mas não tinha pronta entrega, na verdade não tinha nenhum perfil colorido a pronta entrega.
esses perfis só tinham naturais, né? Então ele veio, aí eu falei, beleza. Aproveitando que eu ia utilizar as ferragens coloridas e dar uma olhada. Então o primeiro detalhe que você vai reparar aí é que as mãos de amigo estão lá em cima junto com as roldanas. Gabriel, por que você fez isso? Por dois motivos. Geralmente, a mão de amigo, o pessoal coloca ela na altura de puxador, 1 metro, 1,10 m. Só que 1 metro a 1,10 m, quando a gente está falando de portas, vidro temperado sempre tem um empenozinho. Alguns empenam quase nada, outros empenam um pouco a mais. Inclusive, a norma do vidro temperado, ela permite que exista um pequeno empenamento. Só que, se você tem dois vidros que empenam com esse pequeno empenamento, você já tem um problema. Então, o que acontece? Você tem um vidro que ele fica assim, e aí o gatilhozinho, o pino não alcança a outra parte, não engata, ou você tem isso, e aí o vidro começa a raspar, ou no outro vidro, ou na ferragem na 1710. Quando eu coloco essa mão amigo lá em cima, primeiro, eu não tenho alavanca, porque se eu colocar embaixo eu posso fazer alavanca. Aqui está rodando, eu puxo aqui embaixo, ele pode fazer isso aqui. Quando eu coloco lá em cima, não tem isso. Então, é uma questão funcional, porque o resultado do empenamento lá em cima é praticamente zero. Esse resultado do empenamento, ele se agrava justamente no meio do vidro. Então, eu coloco para cima e elimino esse problema. E outro detalhe também é que quando você coloca lá em cima, geralmente essas portas são muito utilizadas para vitrines, lojas de carro, etc e tal. Quando você joga lá para cima, você deixa a parte ali que está mais na altura do olho, clean, sem nenhuma poluição, sem nenhuma ferragem. Por questões de limitação de espaço mesmo, nosso pórtico aqui tem 3 metros de largura por 2,7 metros de altura. Só que com essa mesma configuração que está montado esse sistema, eu conseguiria montar uma porta de 5 e até 6 metros de largura com essa mesma configuração, com essas mesmas ferragens que você está vendo na minha porta. Por quê? Porque a 1126 dupla côncava, aquela que tem as duas roldanas, né? Em cada ferragem, ela suporta mais de 60 quilos. Então eu faria aí um vão de 5,10 metros tranquilamente, utilizando a fixa do mesmo tamanho das portas. Tranquilamente, 5,10 metros. Com essa mesma configuração, uma fixa e 4 deslizando para trás dessa folha fixa. Então eu teria aí um vão de 5,10 metros, uma abertura de 3.900, já contando já com os transpassos, ou seja, eu teria mais de 75% de abertura. Por isso que esse sistema ainda é muito vantajoso. Cada uma dessas ferragens suporta mais de 60 kg, mas vamos limitar nos 60 kg. Então eu conseguiria fazer as portas com 1,10 m de largura, por 2,19 m de altura, que teria mais um vão de 2,20 m, 10 milímetros. Olha o tamanho de cada porta, para duas ferragens. Legal? Então, ó, se você tiver mais dúvida, como eu falei, entra no catálogo da LGL, que lá, nesse catálogo, tem várias soluções. E assim, um detalhe que eu acho interessante é que muitas vezes a solução que a galera pergunta nos grupos de WhatsApp está lá no catálogo da LGL. É só parar e olhar. E aí o pessoal fica, mas tem isso, tem que... Cara, dá uma olhadinha lá, para um tempinho, 5 minutinhos, e tudo bem que 5 minutinhos não vai dar porque o catálogo tem bastante coisa, mas dá uma paradinha, 15, 20 minutinhos, baixa o catálogo da LGL se você não tem ainda e dá uma olhada nas soluções que ele tem. Legal? Tamo junto? Então tamo junto, é nóis e forte abraço. Valeu!